E aí, pessoal, vamos lá, mais uma aulinha de física. Nós vamos falar hoje sobre máquinas simples. Bom, as máquinas simples, elas servem para facilitar algumas tarefas no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, tem algumas imagens. Aqui, por exemplo, pegou alguém no colo, fazer uso de parafusadeira, né? Aqui arrastar, tá vendo? Tem umas alavancas aqui, carregar, empurrar algo muito grande, algo, né, muito difícil de deslocar, vai facilitar, no caso aqui, a tesoura, tipo de carimbos, tá? Algo que possa fazer, por exemplo, vai torrar, vai tirar, no caso, sementes, tá? Vai triturar algumas coisas assim, esse tipo de coisa. Aqui temos alguns exemplos de máquinas simples. No caso aqui, ó, você tem aqui utensílios de cozinha, facas, espátulas, né? Cortadores em geral, né? Você tem chave de fenda, martelo, motores, no caso aqui, você tem umas roldanas, né? Que você auxilia, correias, né? Pinças, tesouras, alicates de prensa, né? Diversos tipos de ferramentas aqui que você tem, e alicates no caso, né? Bom, as alavancas, elas são máquinas simples, compostas por uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Quais são os elementos de uma alavanca? Força motriz, ou força potente, no caso FP ou F só. É uma força aplicada em uma das extremidades. Você tem a força resistente, ou FR, ou é simplesmente R, que é uma força de resistência do objeto. Tá? Quando você está com um objeto, aquela força de resistência. Mais à frente aqui temos os exemplos mais fáceis. Aqui. Ponto de apoio, que pode ser representado por A, ou por um outro símbolo que já vai mostrar aqui. Braço potente, que é o BP, distância entre o ponto de apoio e a força potente. Braço de resistência, BR, que é a distância entre o ponto de apoio e a força resistente. Aqui o ponto de apoio também é representado por esse símbolo aqui, tá? Por esse triângulo. Identificando os elementos de uma alavanca. Tá vendo aqui a força resistente, ponto de apoio, tá? O P. Os três tipos de alavanca. Existem três tipos de alavanca e elas se diferem de acordo com a posição da força potente, da força de resistência e do ponto de apoio. Nós temos, por exemplo, a interfixa, que é o ponto de apoio entre a força potente e a força de resistência. Nós temos a interresistente, que é a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. E temos a interpotente, entre o ponto de apoio e a força resistente. Agora aqui com as imagens fica mais fácil de identificar. Tá vendo a interfixa? Ela fica exatamente ponto de apoio e entre a força potente e a força de resistência, tá? Então, ó, tá vendo aqui? Aqui entre, ó, as duas, tá? É o ponto de apoio, tá certo? Interfixa. Interresistente é a força resistente que está entre o ponto de apoio e a força potente, ó. Entre o apoio e a força potente está aqui a resistência. Entre o apoio aqui na ponta do pé e a força aqui no calcanhar está aqui no meio a resistência, tá? E tem a interpotente,
entre o ponto de apoio e a força resistente. Tá? Entre o ponto de apoio e a força de resistente, ou força de resistência aqui, você tem essa força. Ó. Aqui nesse caso, ó, o ponto de apoio, a resistência, você tem essa força aqui. Então essa aqui é a interpotente. Tá? Nós temos uma formulazinha aqui, ó, forças em equilíbrio. Então você tem a FP, força potente, vezes o BP, que é o braço de potência, que é igual a força resistente, vezes o BR, que é o braço de resistência. Então, essa formulinha vocês acabam utilizando para resolver alguns exercícios até bem simples, tá? As unidades de medida utilizadas aqui são Newton, o metros, centímetros também. Por exemplo, aqui, ó. Qual o valor da força potente, P, no caso aqui, aplicada a esta alavanca interfixa a fim de se obter o equilíbrio? Tá vendo que já tem um valor do R igual a 40. Como que a gente faz isso aqui? Ó? Veja que aqui tudo isso mede 7,50. Eu tenho esse pedaço maior que é 4x e esse pedaço menor que é x. Vamos aqui à resolução. Sabemos quanto que vale 5x. Bom, é o 4x do pedaço maior mais o x do pedaço menor, 5x. Tudo é igual a 7,50. Bom, se eu pegar aqui e dividir 7,50 por 5, eu sei que o valor de x é 1,5. Então eu sei que cada pedacinho ali é de 1,5. Tá? Então a gente usa aqui a formulinha, lembrando que a força potente, braço de potência, força resistente e braço de resistência. Aqui é só para mostrar essa mesma conta, tá? Como eu fiz aqui, ó, o 4x mais x é 7,50. No caso, 4x mais x, no caso aqui é 5x. 5x. No caso, 4x é só um pedaço. Na verdade, se cada pedaço, cada x mede 1,50, então um pedação lá, o 4x mede 6 e o pedacinho mede 1,50, tá? Aqui era só para demonstrar. Tudo era 5x, tá? Mas o pedaço maior, 4x, é 6 e o pedaço menor, x, é 1,50. Então aqui, ó, eu sei que o BP ele vale 4x, ou seja, ele vale 6. FP eu não sei, tá? Que é a força potente, eu quero descobrir quanto que ela mede. O BR, que é o braço de resistência, é X, que é 1,50, é o pedaço menor. E a força resistente é de 20 newtons, tá? Então, força resistente é de 20 newtons, tá? Agora, como a gente faz isso daqui? A gente coloca na formulinha, só troca os valores aqui, né? Ó. Então, FP, que é a força potente, eu não sei. O braço de potência eu sei que é 6. A força resistente é 20. E o braço de resistência eu sei que é 1,5. Fazendo aqui essa continha, ó, 6 vezes FP fica 6FP. 20 vezes 1,50, que dá 30. Como aqui está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, portanto, a minha FP, a minha força potente, equivale a 5 newtons, tá? Bem simplesinho esses exercícios aqui. Não tem nenhum segredo aqui, é só saber colocar cada um no lugar certo, tá? Mais um exemplo aqui, ó. É preciso erguer um peso de 1.000 quilos por meio de uma alavanca. Qual deve ser a força potente se os braços da alavanca são de 1,20 metros para a força potente, P, e 0,24 metros para a força
de resistência. Então veja aqui, ó, vou colocar a formulinha aqui, ó, com seus devidos nomes. Então você tem aqui a força potente vezes o braço de potência, a força de resistência e o braço de resistência. Quem que é quem aqui nessa história, né? A força potente aqui, eu quero saber, na verdade, eu não sei quanto que é a minha força potente, é isso que eu quero saber, tá? Eu quero saber qual é a força potente. O braço de potência, ele mede 1,20. A força resistente, que é isso aqui, ó, é a resistência do objeto, né, 1000. E o BR, que é o braço de resistência, que é esse menor aqui, ó, tá? Que é de 0,24. Perdão, e lembrando aqui, ó, que esse 1,20 aqui é meu braço de potência, tá? Meu braço de potência é de 1,20 e a minha força potente aqui, ó, que é esse P, eu não tenho aqui ainda, tá bom? Então, fazendo aqui 1,20 vezes FP, fica 1,20 vezes FP mesmo. Fazendo 1000 vezes 0,24, eu chego a 240. Esse 1,20 ele está multiplicando, ele passa para cá, dividindo, então 240 dividido por 1,2, fazendo a divisãozinha aqui de 240 dividido por 1,20, nós chegamos ao valor de 200 newtons, tá bom? Então, aqui era uma aula bem simples, tá? Só falando sobre alguns objetos que facilitam o nosso dia a dia, né? Que são as alavancas, são máquinas simples, né? São chamadas de máquinas simples. Exercícios aqui bem simples, de resolução simples, tá? Tem uns exercícios bem parecidos, bem semelhantes a isso que eu passei para vocês. Eu espero que tenha dado uma clareada, tá? E facilitada aqui para a resolução dos exercícios, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Hoje foi bem rapidinho. Falou!